João Batista nasceu em uma noite de milagres e promessas, um prenúncio de uma grande obra que se desenrolaria diante dele. Filho de Zacarias, um sacerdote justo e reverente, e Isabel, sua esposa, que por muitos anos não conseguia conceber, sua chegada foi anunciada por um anjo, um sinal de que algo divino estava prestes a acontecer. Ele não era apenas um filho esperado, mas um escolhido, um homem com um destino profundamente ligado ao plano de Deus. Desde pequeno, João sentiu a presença divina ao seu redor. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas de Jerusalém, ele passava longas horas em silêncio, meditativo e atento à voz de Deus que ecoava em seu coração. Ele não conhecia outra vida a não ser a do deserto, com suas aridez e solidão. O calor do sol queimava sua pele, e as noites frias traziam a quietude necessária para ouvir as revelações do Senhor. Quando João atingiu a maturidade, uma voz interior o chamou para seguir seu caminho, um caminho solitário, austero e desafiador. Ele não estava destinado a ser como os outros homens, vivendo entre o luxo e as convenções sociais. Sua missão era mais grandiosa. Ele foi chamado para ser a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para o Messias. Com uma fé inabalável, João seguiu o chamado de Deus sem hesitar. Ele vestia-se com peles de camelo, o que lhe dava uma aparência áspera, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, vivendo de maneira simples e sem excessos. No entanto, o deserto não era apenas um local físico, era também uma arena espiritual onde ele enfrentaria suas maiores lutas. A solidão era sua companheira constante, e em muitos momentos, João se perguntava se sua missão fazia sentido. Ele ouvia os murmúrios do povo, que o chamavam de louco. As críticas de outros religiosos e líderes de sua época pareciam nunca cessar. Muitos não compreendiam sua mensagem ou sua maneira de viver. Ele pregava o arrependimento e a preparação para o reino de Deus, mas sua palavra era dura, e a maior parte da população, confortada em suas tradições, rejeitava as duras verdades que ele anunciava. Mas João não se abalou. Ele sabia que sua missão era maior do que qualquer rejeição humana. A palavra de Deus que ele carregava era uma espada que cortava o pecado e a hipocrisia, preparando os corações para a vinda do Salvador. O deserto, com toda a sua dureza, não só forjava seu corpo, mas também sua alma. Cada dia de abstinência, cada noite de solidão, o aproximava mais de Deus e de seu propósito divino. Nos campos desérticos, João não estava sozinho. Deus lhe enviava sinais e visões que o guiavam em sua jornada. Às vezes, o vento quente que soprava das dunas parecia carregar palavras do Senhor. Em outras ocasiões, uma estrela brilhava de maneira tão intensa no céu noturno, como se fosse um lembrete da presença divina. Mas por mais que Deus o sustentasse, havia dias em que a luta interna se tornava quase insuportável. O deserto não apenas refletia a sua missão, mas também sua luta contra as dúvidas e o medo. Como poderia um homem simples, vestido com peles e com o corpo marcado pela austeridade, ser digno de anunciar o rei que estava por vir? A tentação de duvidar de sua própria importância surgia de tempos em tempos, mas a fé em Deus nunca o abandonava. Em um desses momentos de reflexão, enquanto João meditava ao lado de um riacho seco, o Senhor lhe revelou a missão que se aproximava, a vinda do Messias. A palavra de Deus foi clara. Ele deveria batizar aqueles que se arrependessem e preparassem seus corações para o Salvador. João entendeu que sua missão era como a de um arauto, preparando o terreno para o maior evento da história humana. Ele sabia que, embora sua vida fosse dura e sua mensagem fosse muitas vezes ignorada, sua fidelidade a Deus estava escrita nas estrelas. Então, num dia quente, quando o sol se aproximava do pico de seu poder, João avistou uma figura que se aproximava de seu acampamento no deserto. Seus olhos, que há tanto tempo estavam fixos no horizonte, agora estavam fixos naquela figura. Era o momento da revelação. O Messias estava chegando, e João sentiu o peso dessa verdade como nunca antes. Ele se levantou sem palavras e preparou-se para dar o maior passo de sua vida. Mas antes de prosseguir, ele sabia que, mesmo em sua fraqueza humana, Deus o fortaleceria. O deserto o havia moldado, não apenas como um homem, mas como um instrumento de Deus, pronto para cumprir sua missão. João Batista sentia o peso da missão em cada fibra de seu ser, como se o deserto que tanto o moldou
agora estivesse intensificando a carga sobre seus ombros. Seu chamado era claro. Ele deveria ser a voz que clamava no deserto, preparando os corações para a vinda do Messias. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que a transformação espiritual que ele anunciava não seria fácil para ninguém. O calor do sol batia forte e o som do vento no deserto trazia uma certa melancolia. João sabia que sua vida, simples e austera, não estava sendo vivida em vão. Ele estava sendo usado por Deus para preparar o caminho. Mas enquanto aguardava, a solidão pesava mais do que o normal. Ele se perguntava se alguém ouviria sua mensagem. Cada grão de areia parecia trazer com ele a dúvida sobre se sua palavra seria ouvida, mas ele nunca se desviava. A voz de Deus lhe dizia: continue, pois cada alma que se arrepende é uma vitória para o reino de Deus. Foi nesse clima de reflexão que, um dia, algo extraordinário aconteceu. A paz silenciosa do deserto foi interrompida por um movimento inquieto, uma multidão que começava a se formar à distância. O som das pessoas, vindas de todos os cantos da Judéia e até de Jerusalém, chegava aos ouvidos de João, anunciando que muitos haviam se reunido ao redor do Rio Jordão. Eles estavam sedentos por mudança, por uma palavra de redenção. João olhou para aquela multidão que se aproximava e sentiu um profundo desconforto. Eles não eram, de fato, os mais piedosos. Muitos buscavam apenas alívio para suas almas atormentadas. Outros queriam ver algo grandioso acontecer. Mas havia também aqueles, os fariseus e saduceus, que buscavam desafiar sua autoridade, sem entender a grandeza do momento. Ao ver os líderes religiosos se aproximando, João não hesitou em lançar uma repreensão direta, chamando-os de raça de víboras, pois sabia que o arrependimento não se limitava a palavras vazias ou gestos de fachada. O arrependimento era algo mais profundo, algo que envolvia mudança genuína e transformação do coração. Ele exortou-os a dar frutos dignos de arrependimento, desafiando-os a se arrepender sinceramente de seus pecados. Mas a multidão, em sua maioria, não era composta por líderes religiosos. Eram pessoas simples, pescadores, camponeses e trabalhadores que, apesar de suas falhas e limitações, estavam ali em busca de uma nova oportunidade de vida. Eles não tinham outra esperança senão a palavra que João lhes oferecia. E foi para essa multidão que João começou a batizar, imerso na água do Jordão, com a promessa de um batismo de arrependimento, preparando-os para a chegada de algo maior. A água do Jordão fluía calmamente, refletindo o céu claro e o sol que brilhava forte. Para cada pessoa que se aproximava, João oferecia o batismo, que simbolizava a purificação e o renascimento. Ele não fazia distinção de classe social ou de reputação. Todos, sem exceção, eram chamados a se arrepender, a limpar seus corações e se preparar para o reino de Deus que se aproximava. O batismo, naquele momento, não era apenas um ritual, mas uma afirmação de fé e obediência a Deus. Enquanto ele batizava, João sentia que a palavra que ele carregava estava começando a ter o impacto desejado. As águas do Jordão não eram apenas um símbolo de purificação, elas representavam uma renovação espiritual para todos aqueles que se submergiam. Ele sentia que, por mais que o momento fosse pequeno, ele estava desempenhando um papel essencial na vinda do Messias. Deus estava trabalhando através dele. Em meio a esse movimento de transformação, João também experimentou momentos de introspecção, de solidão interior. Ele sentia a tensão de sua própria vulnerabilidade diante do propósito grandioso que estava cumprindo. Em certos momentos, ele se questionava se estava sendo fiel ao chamado que Deus lhe dera. Mas quando via os rostos das pessoas, ao emergirem das águas, renovadas e com os olhos cheios de esperança, ele sabia que sua missão estava cumprindo sua função divina. Em um desses momentos de reflexão, quando a última pessoa foi batizada e a multidão se dispersou lentamente, João sentiu o vento em seu rosto como uma confirmação de que algo mais estava prestes a acontecer. Algo ainda maior que ele não conseguia compreender completamente, mas que sabia ser essencial para a realização de todo o plano de Deus. Ele não sabia naquele momento, mas em breve o próprio Messias viria até ele, para que ele cumprisse o maior de todos os batismos. A realidade divina estava prestes a se manifestar de uma maneira incompreensível, e João, com sua humildade e obediência, se preparava para o maior dos encontros. Mas até lá,
ele continuaria sua missão, pregando o arrependimento e batizando os corações sedentos pela verdade de Deus. O vento que soprava sobre o rio Jordão parecia sussurrar segredos, e o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre as águas tranquilas. João Batista, imerso em sua missão de batizar os pecadores e preparar o caminho para o Messias, sentia-se de alguma forma ainda mais conectado com Deus naquele momento. As palavras que ele pregava se tornavam cada vez mais intensas, mais poderosas. Ele sabia que o fim de sua jornada estava se aproximando, mas o que ele ainda não sabia era que o momento mais extraordinário de sua vida estava prestes a acontecer. Enquanto a multidão se dispersava lentamente, após ser batizada, algo em João o alertou. Ele sentiu uma presença inconfundível, uma sensação de que o céu estava prestes a se abrir e que a terra, por um momento, respiraria a presença do próprio Deus. Seus olhos, acostumados a observar cada movimento no deserto, se fixaram em uma figura que se aproximava da margem do rio. João não precisou de mais nada para saber quem era. Seu coração, cheio de fé, pulsava mais rápido, e uma sensação de santidade o envolvia por completo. Ali, diante dele, estava Jesus de Nazaré, o homem que ele havia pregado que viria, o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo. João o observou em silêncio, sentindo um profundo respeito e uma humildade que não podia ser contida. Ele não podia acreditar que aquele homem simples, com os olhos serenos e o semblante humilde, era o Messias que ele havia esperado durante toda a sua vida. Ao ver Jesus aproximar-se para ser batizado, João, em sua humildade, sentiu-se indigno de realizar esse ato. Ele sabia que, apesar de ser o arauto de Cristo, não era digno de batizar o próprio Filho de Deus. Ele olhou para Jesus e com voz trêmula disse: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Jesus, com um olhar sereno, respondeu-lhe: "Deixe por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça." João, embora cheio de reverência, entendeu. Era necessário que assim fosse. O ato de batizar Jesus não era apenas para a purificação do próprio Messias, mas para demonstrar a união entre o céu e a terra, e a obediência plena de Cristo à vontade de Deus. O batismo, naquele momento, foi um símbolo de humildade e de identificação de Jesus com os pecadores, embora ele mesmo fosse sem pecado. João, então, com um gesto reverente, mergulhou Jesus nas águas do Jordão. O momento em que a cabeça de Jesus subiu das águas foi como um clarão de luz. Aquele instante parecia suspenso no tempo, e João sentiu o céu se abrir diante de seus olhos. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba, e uma voz do céu, poderosa e clara, disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." João, com os olhos fixos na cena diante dele, não podia conter sua emoção. Ele tinha ouvido a voz de Deus de maneira direta, como nunca antes. A confirmação do que ele já sabia, mas que agora estava declarado de forma gloriosa, o tocou profundamente. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava ali, pronto para cumprir a missão que o Pai lhe destinara. João viu não apenas o Messias, mas o próprio Deus manifestado em carne, cumprindo o plano eterno de salvação. Enquanto a multidão observava em silêncio, testemunhando o extraordinário, João sentiu uma paz sobrenatural invadir seu coração. Ele sabia que sua missão estava prestes a mudar. Ele era apenas um arauto, e agora o Messias havia se revelado, dando início à verdadeira obra de redenção. João, em sua humildade, sabia que o seu tempo estava chegando ao fim, mas não havia tristeza em seu coração. Pelo contrário, ele se sentia pleno, pois cumprira fielmente o propósito para o qual foi chamado. "Eu te preparei o caminho, Senhor", pensou João, com um sorriso no rosto. Ele sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando para Jesus, mas a sua também tinha sido completada. O reino de Deus agora estava em movimento, e ele havia sido um pequeno, mas essencial, instrumento nesse processo divino. Ao olhar para o rosto de Jesus, João sentiu uma certeza inabalável. Ele não era apenas um homem que pregava no deserto, mas um testemunho vivo da graça e da misericórdia de Deus. Aquele momento, simples e poderoso, era a culminação de toda a sua vida, e ele sabia que sua missão de preparar o caminho, agora, havia sido cumprida com excelência. Após o glorioso batismo no Jordão, a vida de João Batista tomou um rumo de realização espiritual,
mas também de profunda introspecção. Enquanto ele se retirava para refletir sobre o que acontecera, Jesus, o Messias, partiu para o deserto, não para a contemplação, mas para um teste divino. O mesmo deserto que João conhecia tão bem, com sua solidão, calor escaldante e paisagens implacáveis, agora seria o cenário de um confronto espiritual monumental. O deserto era mais que um espaço físico. Ele era um espaço de provação, onde as tentações surgem nas formas mais insidiosas. Para João, o deserto sempre foi um lugar de resistência, de fé inquebrantável diante das dificuldades da vida. Mas para Jesus, o deserto era agora um campo de batalha, onde o próprio Satanás tentaria subverter a missão divina. Quando João soube que Jesus havia se retirado para o deserto, ele entendeu a profundidade dessa decisão. Ele, que havia vivido ali, em meio à austeridade e sofrimento, sabia que o deserto poderia ser tanto um lugar de crescimento espiritual, quanto um campo fértil para as tentações mais traiçoeiras. Enquanto o Salvador estava sendo provado, João refletia sobre sua própria jornada. A voz de Deus lhe havia dito que ele não era digno de batizar Jesus, mas isso não diminuía o peso de seu chamado. João sempre sentira que sua missão era preparada por algo maior, e agora ele observava de longe, aguardando os desdobramentos daquele que viria para libertar o povo. Jesus, com a missão clara diante de si, iniciou sua travessia pelo deserto. No princípio, a experiência foi uma intensificação da solidão que ele conhecia desde a infância. O calor abrasador do sol, a areia que se infiltrava em cada pedaço de sua pele, o silêncio profundo que só o deserto podia proporcionar. Tudo isso parecia convidá-lo a uma conexão ainda mais profunda com Deus. Mas, à medida que os dias passavam, o alimento se tornava escasso e a sede tomava conta. O corpo de Jesus sentia o peso da provação, mas o espírito não vacilava. Foi então, após 40 dias e 40 noites de jejum, que Satanás se apresentou. O diabo sabia que, ao desafiar Jesus, ele desafiava o próprio Deus. Ele ofereceu a Jesus 3 tentações, cada uma mais atraente e perigosa do que a anterior. Primeiro ele disse: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães." O jejum já estava cobrando seu preço em Jesus, e o corpo extenuado desejava a satisfação imediata. Mas Jesus, com a força do Espírito, respondeu: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Ele rejeitou a tentação de satisfazer sua carne em detrimento de sua missão. A segunda tentação foi ainda mais insidiosa. Satanás, num ato de grande astúcia, levou Jesus até o pináculo do templo e, desafiando-o, disse: "Se tu és o Filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra." Mas Jesus mais uma vez resistiu e disse: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Ele rejeitou a ideia de provar sua divindade por um espetáculo público, algo que desviaria de sua missão de humildade. Finalmente, Satanás, em seu desespero, levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, oferecendo-lhe o poder sobre todos eles se Jesus o adorasse. "Tudo isso te darei, se prostrado me adorares", disse o diabo. Mas Jesus, com firmeza e autoridade, respondeu: "Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás." E com isso, Satanás se afastou, derrotado. Após essa última vitória espiritual, um anjo do Senhor apareceu para Jesus e o serviu, trazendo-lhe alimento e consolo. O deserto, que por tanto tempo foi um lugar de dor e desafio, agora se tornava um lugar de triunfo. Jesus, provado e purificado, havia resistido à tentação. Sua missão estava ainda mais clara e sua autoridade divina estava estabelecida. João Batista, embora distante, sabia que o Messias estava enfrentando o maior teste de todos. Ele compreendia a profundidade da experiência de Jesus no deserto e como essa luta não só o fortaleceria, mas também o prepararia para o ministério que se seguiria. O deserto agora não era mais apenas o lugar de prova de João, mas também de vitória para o próprio Filho de Deus. Em cada passo de Jesus, João via a encarnação daquilo que ele mesmo pregava, a necessidade de
arrependimento, a força da fé e a resistência diante das tentações. João sabia que a jornada de Cristo era mais do que uma simples travessia. Era um testemunho vivo de como um homem, guiado pelo Espírito e pela vontade de Deus, poderia vencer as forças do mal e trazer a salvação para todos. Após sua vitória sobre as tentações no deserto, Jesus iniciou o caminho para o cumprimento de sua missão. Ele sabia que o tempo estava se aproximando e que o reino de Deus deveria ser proclamado com urgência. Sua jornada não seria solitária, e por isso ele começou a buscar aqueles que caminhassem ao seu lado, os discípulos que o ajudariam a espalhar a mensagem de arrependimento, salvação e redenção. Enquanto isso, João Batista continuava sua missão no deserto, batizando e preparando o coração do povo para a vinda do Messias. Ele sabia que sua tarefa era, em última análise, preparatória. Ele estava cumprindo sua função, mas seu coração ardia ao perceber que, em breve, ele deveria diminuir e a figura de Cristo se elevaria ainda mais. Embora João fosse reverenciado como o maior dos profetas, ele não se via como o fim da jornada de salvação, mas como um ponto de transição, um arauto da grande revelação. A passagem de Jesus por aquela região em busca de discípulos trouxe um novo tipo de agitação. Muitos dos seguidores de João começaram a questionar o significado de tudo o que estava acontecendo. Alguns viam em Jesus o verdadeiro cumprimento das Escrituras. Outros estavam apenas curiosos sobre a figura que João havia exaltado. Foi nesse momento de transição que João, com sua típica humildade e clareza de propósito, exortou seus seguidores a seguir a Jesus. Ele sabia que aquele a quem preparava o caminho era maior que ele e que, agora, a missão de Cristo começava de fato. Enquanto João se retirava para um lugar mais isolado, Jesus estava à beira do mar da Galileia, observando os pescadores em sua rotina cotidiana. Ele viu dois irmãos, Simão Pedro e André, lançando suas redes no mar. Seu olhar foi penetrante e cheio de compaixão, pois sabia que aqueles homens estavam prontos para algo maior, algo que mudaria suas vidas para sempre. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus os chamou com uma voz suave, mas poderosa. Sem hesitar, Simão e André deixaram suas redes e seguiram o Mestre. O peso da vida cotidiana, com suas responsabilidades e lutas, foi substituído pelo desejo de seguir a verdade absoluta, a verdade que Jesus representava. Os dois irmãos não precisaram de mais palavras. A autoridade e a sabedoria em Jesus eram claras, e eles sabiam que ele era aquele que o mundo esperava. Pouco depois, Jesus se aproximou de dois outros irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco com seu pai consertando as redes. Eles estavam concentrados em sua tarefa, mas ao ouvirem o convite de Jesus, seus corações também foram tocados. Sem questionar, eles deixaram seu pai e sua profissão para seguir o Mestre. O sacrifício parecia insignificante diante da promessa de transformação que Jesus lhes oferecia. Com o início da formação de seu primeiro grupo de discípulos, Jesus começou a ensinar e a curar, e a fama de seus milagres se espalhou por toda a região. As multidões vinham de todos os lugares para vê-lo, para ouvir suas palavras e para receber sua cura. Mas, para Jesus, o mais importante não era a fama. O mais importante era tocar os corações das pessoas e fazer com que elas compreendessem a verdadeira essência do reino de Deus. Enquanto isso, João Batista continuava sua pregação e batismo. Ele sabia que estava chegando o momento de diminuir, de dar espaço para a grande obra que Jesus estava prestes a realizar. Ele ainda era uma figura central para muitos, mas sua missão era de preparar o terreno. Eu vos batizo com água para arrependimento, dizia ele com firmeza, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João sabia que o momento da revelação estava próximo. A diminuição de sua influência era parte do plano divino. Ele não sentia tristeza ou insegurança sobre isso. Pelo contrário, sentia uma paz profunda, pois sabia que havia cumprido seu propósito. E ao ver Jesus, com os discípulos começando a seguir, ele entendia que sua missão estava sendo completada. A obra de Cristo tomava forma, e ele tinha sido parte essencial desse processo. Os discípulos que agora seguiam Jesus eram homens simples, mas com corações dispostos a aprender, a crescer e a se transformar.
Eles sabiam que estavam deixando para trás a vida que conheciam, mas confiavam que o caminho de Jesus os levaria a um propósito maior. No entanto, enquanto começavam a trilhar esse novo caminho, Jesus os ensinaria não apenas a pregar, mas também a viver de acordo com os princípios do reino. Ele lhes mostraria que o maior entre eles seria aquele que servisse a todos, e que a verdadeira grandeza não vinha da posição, mas da humildade e do sacrifício. A jornada de Jesus com seus discípulos começava agora, e os eventos que se seguiriam seriam cruciais não apenas para eles, mas para o futuro de toda a humanidade. Enquanto João preparava o caminho, Jesus estava construindo um novo caminho, um caminho de salvação, verdade e vida eterna. Após chamar seus primeiros discípulos, Jesus começou a percorrer as aldeias e cidades ao redor da Galileia. A palavra de suas maravilhas se espalhava como fogo, tocando os corações dos aflitos e dos curiosos. Todos os que ouviam falar de seus milagres e ensinamentos queriam estar perto de Jesus, desejando experimentar o poder e a graça que emanavam de sua presença. Não era apenas uma questão de cura física, mas uma transformação profunda que tocava os corações das pessoas. Em uma manhã clara, enquanto Jesus e seus discípulos estavam reunidos nas margens de um lago, uma grande multidão começou a se formar, vinda de todas as partes da região. Aqueles que vinham em busca de cura, aqueles que ansiavam por palavras de esperança, e até aqueles que simplesmente queriam ver o homem que estava fazendo ondas por todo lugar. Jesus, vendo a multidão, sentiu compaixão por ela. Ele sabia que as necessidades daquela gente eram profundas, mais do que as que poderiam ser simplesmente curadas com um toque. Eles estavam sedentos não apenas de milagres, mas de significado, de direção, de uma palavra de Deus que os transformasse para sempre. A multidão se reunia, compacta, nas margens do lago. O som de suas vozes era como uma onda que se aproximava, um murmúrio de expectativas e esperanças. Jesus, vendo a multidão, pediu que fosse-lhe trazido um barco. Ele se afastou ligeiramente da beira e começou a ensinar de dentro do barco, aproveitando a serenidade do lago para projetar sua voz sobre a multidão. Sua mensagem era clara, mas profunda, cheia de sabedoria que desafiava as percepções comuns. Jesus falava sobre o reino de Deus, um reino não de poder e força militar, mas de humildade, misericórdia e pureza de coração. Entre as palavras de Jesus, ele falou sobre a necessidade de uma mudança interior, de uma transformação espiritual. Ele disse: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra." Suas palavras penetravam como uma lâmina afiada, tocando profundamente os corações daquelas pessoas que estavam dispostas a ouvir. Ele falava não para a elite, mas para os simples, os desprezados, os cansados e os que sofriam. Enquanto falava, milagres começaram a acontecer. Jesus curou os doentes, expulsou demônios e tocou aqueles cujos corpos estavam marcados pela dor. A multidão estava maravilhada com a autoridade de suas palavras e o poder de seus milagres. Mas para Jesus, o mais importante não era apenas a cura física. Ele estava trazendo cura espiritual, transformando vidas de uma forma que nenhum outro pregador havia feito. Ele não estava apenas curando o corpo, mas oferecendo uma nova vida, uma nova esperança. No meio da multidão, algumas pessoas começaram a discutir entre si, questionando-se sobre quem realmente era aquele homem. Alguns viam nele um grande profeta, enquanto outros se perguntavam se ele poderia ser o Messias. Mas Jesus, em sua sabedoria, não se apressou em revelar todos os aspectos de sua identidade. Ele falava em parábolas, histórias simples que escondiam verdades profundas, deixando que os corações sinceros buscassem o entendimento através da reflexão e da fé. Ao longo do dia, a multidão não queria se afastar. Eles estavam sendo alimentados não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Os discípulos, que estavam ao redor de Jesus, começaram a perceber a magnitude de seu ministério. Eles viam o impacto de cada palavra, de cada gesto, mas também começaram a perceber o peso da responsabilidade que estava sobre eles. Eles estavam sendo chamados a caminhar não apenas ao lado de Jesus, mas a compartilhar a sua missão com o mundo. Quando o dia começou a cair, a multidão ainda estava ali, muitos deles sem comida e com o cansaço visível em seus rostos. Os discípulos
preocupados com a situação, se aproximaram de Jesus e disseram: "Este é um lugar deserto e a hora já é tarde. Despede a multidão, para que possam ir aos campos e vilas ao redor comprar comida para si mesmos." Mas Jesus, com uma calma surpreendente, olhou para os discípulos e respondeu: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos, perplexos, olharam ao redor e disseram: "Mas temos apenas 5 pães e 2 peixes. Como podemos alimentar toda esta multidão?" Jesus, com paciência e fé, pediu que a comida fosse trazida até ele. Ele então deu graças a Deus e começou a repartir os pães e os peixes entre os discípulos, que os distribuíram entre a multidão. Para a surpresa de todos, quando todos haviam comido até se fartar, ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. O milagre da multiplicação dos pães e peixes foi um sinal poderoso para todos que estavam presentes. Eles haviam sido alimentados não só fisicamente, mas espiritualmente, e agora testemunhavam o poder de Jesus em ação. A multidão, maravilhada, começou a dizer entre si: "Este é verdadeiramente o profeta que estava para vir ao mundo." Mas Jesus, sabendo que o povo queria tomá-lo para fazer dele um rei, retirou-se para um lugar isolado. Ele não desejava que a multidão o seguisse apenas por seus milagres, mas por quem ele realmente era: o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que veio para transformar os corações, não para estabelecer um reino terreno, mas um reino eterno. Após os milagres e os ensinamentos que marcaram a jornada de Jesus, a calmaria daquelas águas logo se transformou em agitação. A multidão que o seguia estava maravilhada, mas Jesus sabia que havia chegado o momento de fortalecer ainda mais a fé de seus discípulos. O grande mestre, consciente de sua missão divina, sabia que cada passo deveria ser dado com uma profunda intencionalidade. Ele não buscava apenas o reconhecimento, mas desejava transformar o coração daqueles que estivessem dispostos a segui-lo. Depois do milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus mandou seus discípulos embarcarem em um barco e atravessarem para o outro lado do mar. Ele, então, se retirou para orar sozinho nas montanhas. As águas da Galileia, normalmente tranquilas, começaram a se agitar, e Jesus sabia que era necessário que seus discípulos passassem por uma provação que fortaleceria sua confiança e sua autoridade sobre todas as coisas. O vento começou a soprar com força e a tempestade se formou rapidamente. Os discípulos, acostumados ao mar, sabiam que algo estava errado. A tempestade foi feroz, com ondas tão grandes que ameaçavam destruir o barco. O medo tomou conta dos corações dos homens. Eles remavam com todas as suas forças, mas o mar parecia não lhes dar descanso. O vento cortava suas faces e o barco se inclinava perigosamente. A escuridão da noite parecia engolir tudo à sua volta, e por mais que tentassem, os discípulos não conseguiam controlar a embarcação. No meio da tempestade, quando a situação parecia mais desesperadora, uma figura apareceu nas águas. O medo e a confusão tomaram conta dos discípulos ao vê-lo, e eles gritaram, acreditando que era um fantasma. O terror era palpável. Aquelas horas de incerteza haviam consumido suas forças, e a visão de algo sobrenatural os desorientou ainda mais. Mas então, uma voz calma e conhecida ecoou sobre o estrondo do vento: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." A voz era de Jesus, e a presença dele foi como uma luz nas trevas. Imediatamente, o medo dos discípulos se dissipou, embora ainda houvesse uma incredulidade no ar. Pedro, sempre impetuoso e cheio de fé, gritou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E sem hesitar, Jesus disse: "Vem." Pedro, com os olhos fixos em Jesus, deu um passo ousado, colocando o pé sobre a água, e para surpresa de todos, ele começou a andar sobre as águas, caminhando em direção a Jesus. A incredulidade começou a se dissipar, e o espírito de fé tomou conta do discípulo. Mas, à medida que ele olhava para o vento e para as ondas furiosas ao seu redor, a dúvida se infiltrou em seu coração. Ele começou a afundar. "Senhor, salva-me!" exclamou Pedro, afundando rapidamente nas águas tumultuadas. Jesus, com uma paciência infinita, estendeu a mão e o segurou. "Homem, de pouca fé, por que duvidaste?" disse Jesus enquanto os dois subiam juntos para o barco. Imediatamente, o vento se acalmou e a tempestade se dissipou. O mar, que antes estava agitado e feroz, agora se tornava sereno e tranquilo,
refletindo a paz que Jesus trouxe. Os discípulos, maravilhados, se inclinaram diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A tempestade que havia ameaçado suas vidas agora se tornava um marco na jornada de fé deles. Eles não apenas haviam sido salvos, mas também testemunharam o poder de Jesus sobre os elementos, e a experiência de Pedro os fez compreender algo profundamente importante. A verdadeira fé em Jesus é inabalável, mesmo diante dos maiores desafios. O milagre não foi apenas uma demonstração do poder de Jesus sobre a natureza, foi uma lição profunda sobre confiar nele, mesmo nas situações mais adversas. Pedro havia caminhado sobre as águas com confiança, mas sua dúvida o fez afundar. No entanto, mesmo em sua fraqueza, ele experimentou a misericórdia de Jesus, que estendeu a mão e o salvou. A fé inabalável em Cristo é a chave para superar qualquer tempestade que a vida possa trazer. Jesus, após este milagre, continuou a ensinar aos discípulos a importância da confiança plena em Deus e como mesmo os momentos de dúvida podem ser transformados em momentos de fortalecimento espiritual. Quando chegaram à outra margem do lago, a paz que seguiria a tempestade se tornava ainda mais evidente. O medo, que antes havia tomado conta dos discípulos, agora dava lugar à confiança renovada no poder de Jesus. Eles haviam experimentado um grande milagre, mas, acima de tudo, haviam aprendido que com Cristo ao seu lado, nada seria impossível. A viagem que parecia ter começado com um medo profundo, agora estava imersa em uma certeza inabalável. Jesus havia demonstrado, mais uma vez, que ele era o Senhor de todas as coisas e que em sua presença até as maiores tempestades se acalmariam. Após a tempestade que havia sido acalmada, Jesus e seus discípulos continuaram sua jornada, cruzando a Galileia e indo de cidade em cidade, levando a mensagem de salvação e cura. A multidão, que havia presenciado o milagre do pão e dos peixes, agora o seguia de perto, ansiosa por mais sinais e maravilhas. Mas para Jesus a necessidade mais profunda não era apenas satisfazer o apetite físico das pessoas, mas transformar suas vidas espirituais. Certa manhã, ao chegar à cidade de Cafarnaum, Jesus foi cercado por uma multidão que havia vindo de várias aldeias ao redor, em busca de mais milagres e palavras poderosas. Eles o viam como o grande profeta, mas ainda não compreendiam a profundidade do seu ministério. Jesus, vendo a multidão ao seu redor, decidiu ensinar algo que eles jamais esqueceriam. Em verdade vos digo, começou ele, com a voz clara e cheia de autoridade. Não me buscais porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. As palavras de Jesus ecoaram na multidão, e muitos se perguntaram o que ele queria dizer com isso. Eles haviam recebido uma refeição milagrosa, e agora Jesus parecia estar falando de uma comida diferente, algo que lhes garantiria a vida eterna. Eles perguntaram, intrigados: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Com isso, Jesus os estava chamando não apenas a seguir seus milagres, mas a crer nele como o Messias enviado por Deus. Ele não queria ser visto apenas como um fornecedor de comida ou de milagres temporários, mas como aquele que traria a verdadeira satisfação espiritual. A multidão, embora impressionada, continuava buscando mais sinais e mais pão. Eles desejavam a comida física que os alimentaria por um tempo, mas Jesus falava de algo mais profundo, algo que sustentaria suas almas para sempre. Eu sou o pão da vida, disse Jesus com autoridade e clareza. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. As palavras de Jesus eram desafiadoras. Ele estava dizendo que ele próprio era a chave para a vida eterna. Não eram os milagres que ele fazia, nem os sinais que as pessoas viam, mas ele mesmo, sua presença, sua identidade, que era o verdadeiro alimento espiritual. A multidão se maravilhou, mas ao mesmo tempo se sentiu desconfortável com essas palavras. Eles começaram a questionar: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode ele agora dizer: eu desci do céu? Havia um profundo ceticismo entre eles. Como alguém que cresceu entre eles,
alguém com quem tinham convivido, poderia se declarar como o pão que desceu do céu? Eles não entendiam que Jesus estava falando não de sua origem humana, mas de sua natureza divina. Jesus, percebendo a dúvida no coração deles, respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouviu o Pai e aprendeu dele, vem a mim. O que Jesus estava ensinando era radical. Ele estava afirmando que o Pai, Deus, estava diretamente envolvido na salvação dos homens e que apenas aqueles que verdadeiramente o buscavam seriam guiados até ele. Ele não estava oferecendo uma solução temporária para o sofrimento humano, mas a chave para a salvação eterna. Ele era o pão espiritual que sustentava a vida e ninguém poderia ser salvo sem crer nele. A multidão ficou ainda mais confusa. Muitos começaram a questionar as palavras de Jesus e alguns começaram a se afastar. Eles não podiam entender como ele poderia ser o pão da vida e muitos começaram a murmurar entre si. A ideia de que Jesus era o único caminho para a salvação parecia demais para eles e muitos não estavam dispostos a aceitar tal ensino. Mas para os discípulos, as palavras de Jesus tinham um peso profundo. Eles, embora também tivessem dificuldades em entender completamente, estavam começando a perceber que as palavras de Jesus não eram apenas para este mundo, mas para a vida eterna. Eles começaram a entender que Jesus não estava apenas falando de comida física, mas de uma comida espiritual que só ele poderia dar. Jesus estava oferecendo a si mesmo como o sustento espiritual que todos precisavam para sobreviver na vida eterna. Então, Jesus disse algo ainda mais desafiador: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Essas palavras foram um choque para a multidão. Eles não podiam compreender como poderiam comer a carne e beber o sangue de um homem. Muitos acharam difícil de aceitar, e as tensões aumentaram. Alguns dos discípulos também estavam começando a vacilar, pois o que Jesus estava dizendo parecia ser um ensinamento radical demais para ser compreendido ou aceito. Mas Jesus, firme em sua missão, não se retratou. Ele sabia que aqueles que verdadeiramente o seguiam o fariam não por causa de seus milagres, mas por causa da transformação que ele trazia para suas vidas. Enquanto a jornada de Jesus continuava, ele e seus discípulos se dirigiam para novas cidades e aldeias, espalhando a mensagem de arrependimento e o reino de Deus. No entanto, com a popularidade de Jesus crescendo, as questões sobre o relacionamento com Deus e com o próximo começaram a surgir de maneira mais incisiva. Era claro que a mensagem de Jesus não se limitava a um simples sistema religioso. Ela desafiava os princípios de moralidade, fé e conduta humana, transformando a maneira como os discípulos e os ouvintes deveriam viver. Em uma das muitas viagens, enquanto Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém com seus discípulos, um homem se aproximou dele com uma pergunta que refletia a busca por clareza nas tensões espirituais que ele sentia. O homem era um dos fariseus, um mestre da lei, alguém que sabia profundamente as Escrituras, mas ainda se via perdido em alguns aspectos da prática da fé. Ele disse a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? A pergunta era, à primeira vista, uma busca por sabedoria prática. A tradição judaica já ensinava sobre o perdão, mas o homem estava pedindo algo mais profundo, algo que Jesus, com sua autoridade divina, poderia revelar. A resposta de Jesus, no entanto, foi muito mais do que ele esperava. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, respondeu Jesus, com uma calma que imediatamente deixou o homem em silêncio. A resposta de Jesus não apenas multiplicava a ideia de perdão, mas estava nos levando a um novo entendimento. O perdão, para Jesus, não tinha limites. Ele não dizia para perdoar uma vez, nem 2, mas 70 vezes 7, o que era uma metáfora para um perdão que não se cansava, não se esgotava. O perdão não era uma obrigação legal que poderia ser cumprida com um número fixo de atos. Ele era algo contínuo, fluido e sem fim.
refletindo a imensurável misericórdia de Deus para com os homens. Mas Jesus não parou por aí. Ele, como sempre, usava parábolas para ilustrar as verdades profundas de seu ensino. Ele continuou dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustar, lhe trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tinha com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos, e tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Os ouvintes, inclusive o homem que havia perguntado, estavam agora completamente envolvidos na história. Jesus continuou. O servo, porém, prostrando-se, o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Aqui a parábola mostrou a imensa graça de Deus, que perdoa os pecados humanos, não por mérito, mas pela bondade e misericórdia de seu coração. O servo, incapaz de pagar uma dívida imensa, recebe perdão sem questionamentos, uma graça imensurável que ele jamais poderia ter alcançado por seus próprios esforços. No entanto, a parábola não terminou de forma simples. Jesus prosseguiu. Saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, dizendo: tem paciência comigo, e eu te pagarei. Mas ele não quis, antes foi, e o lançou na prisão, até que pagasse a dívida. Os discípulos estavam agora em silêncio, absorvendo a gravidade da história. Jesus concluiu. O senhor daquele servo, tendo ouvido isso, indignou-se e o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim, também vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus estava, sem dúvida, ensinando uma lição poderosa. O perdão de Deus, oferecido gratuitamente e sem reservas, exige uma resposta similar dos seguidores de Cristo. Aqueles que recebem a imensa graça de Deus devem, por sua vez, perdoar os outros sem limites. O perdão não é uma questão de justiça humana, mas de graça divina. Este ensinamento foi um desafio direto ao entendimento popular sobre o perdão e a justiça. Naquele tempo, a cultura judaica permitia um perdão limitado, com um número determinado de vezes que alguém deveria perdoar. Mas Jesus estava inaugurando algo novo, algo revolucionário. Ele não apenas estava oferecendo o perdão divino, mas estava exigindo de seus seguidores que eles também perdoassem incondicionalmente. A mensagem de Jesus sobre o perdão não era apenas sobre relações interpessoais, mas sobre a restauração de um relacionamento com Deus. O perdão não era uma tarefa fácil, e Jesus sabia disso. Ele, no entanto, estava deixando claro que, sem perdão, não há verdadeira comunhão com Deus. Aquele que não perdoa reflete a falta de compreensão da grandeza do perdão que ele mesmo recebeu. Os discípulos e os seguidores de Jesus começaram a perceber a profundidade e o poder desse ensino. A exigência de perdão que Jesus impunha não era uma simples diretriz moral, mas uma chave para uma vida transformada e uma aproximação mais íntima com o Pai Celestial. Este ensinamento não foi apenas para aquela multidão, mas continua sendo uma das lições mais poderosas e desafiadoras do Evangelho de Jesus Cristo. O perdão para Jesus não é opcional. Ele é essencial para viver uma vida de fé genuína e é, ao mesmo tempo, um reflexo do amor e da graça divina que ele oferece a todos aqueles que nele creem. A jornada de Jesus com seus discípulos estava se intensificando. À medida que ele revelava a natureza do reino de Deus e ensinava a necessidade de uma fé inabalável, seus seguidores começavam a entender gradualmente a profundidade de sua missão. Embora ainda houvesse muitas dúvidas e questionamentos sobre o seu papel como Messias, Jesus sabia que era essencial preparar seus discípulos para o que estava por vir. Após ensinar sobre o perdão, a verdadeira grandeza e a vida eterna, Jesus decidiu levar 3 de seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para um monte elevado, para um momento que mudaria não apenas a vida deles, mas também a percepção deles sobre a verdadeira identidade de Cristo. Quando chegaram ao topo da montanha, Jesus se retirou um pouco para orar. Enquanto ele orava, algo extraordinário aconteceu.
O rosto de Jesus se transformou e suas roupas se tornaram resplandecentes, mais brancas do que qualquer lavadeira poderia torná-las. O brilho de sua presença era tão intenso que os discípulos que estavam adormecendo acordaram com um sobressalto, vendo algo que jamais poderiam ter imaginado. Jesus estava transfigurado diante deles. Neste momento, dois grandes personagens da história de Israel, Moisés e Elias, apareceram ao lado de Jesus. Eles conversavam com ele sobre o que estava prestes a acontecer em Jerusalém, sobre sua morte, sua ressurreição e o cumprimento do plano de salvação de Deus. Para Pedro, Tiago e João, aquele momento era de incompreensível grandeza. Eles estavam presenciando algo que transcendeu todo o entendimento humano. Moisés, o grande legislador, e Elias, o profeta poderoso, estavam agora diante deles falando com Jesus sobre a consumação do plano de Deus. Pedro, sem saber o que dizer, mas sentindo o peso da santidade do momento, exclamou: Rabi, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo, pois estava dominado pela maravilha da visão. Mas antes que ele pudesse continuar, uma nuvem brilhante os envolveu, e uma voz do céu se fez ouvir: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. A voz de Deus, retumbante e gloriosa, confirmou o que os discípulos já começavam a entender, mas que ainda não tinham total clareza. Jesus não era apenas um grande mestre ou profeta. Ele era o Filho de Deus, o Messias, enviado para cumprir toda a profecia e trazer a salvação. A transfiguração de Jesus foi o ponto culminante dessa revelação. Os discípulos, apavorados e caindo com o rosto em terra diante da majestade divina, sentiram o peso da presença de Deus de forma tangível. Mas Jesus, com sua compaixão infinita, se aproximou deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Quando olharam para cima, viram apenas Jesus, agora com sua aparência normal. A visão de Moisés e Elias havia desaparecido, e a voz de Deus silenciou. Eles estavam mais uma vez diante de Jesus, mas agora com uma compreensão mais profunda de quem ele realmente era. A revelação da sua divindade e a confirmação de sua missão divina haviam sido dadas de forma clara e poderosa. À medida que desciam o monte, Jesus lhes ordenou que não falassem a ninguém sobre o que haviam visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Ele sabia que os discípulos precisavam processar o que haviam testemunhado, mas também sabia que antes da ressurreição, muitos não seriam capazes de entender completamente o que a transfiguração significava. Enquanto desciam o monte, os discípulos se questionavam sobre as palavras de Jesus e sobre a realidade da ressurreição. Eles sabiam que algo grandioso havia acontecido, mas ainda estavam lutando para compreender a profundidade da experiência que haviam vivido. A transfiguração de Jesus foi um vislumbre da glória divina, um antecipado vislumbre do que seria revelado completamente após sua ressurreição. Era um sinal de que ele não era apenas o homem de Nazaré, mas o Filho de Deus, enviado para cumprir a vontade do Pai. A transfiguração também teve um significado profundo para os discípulos. Era uma confirmação de que a luta que Jesus enfrentaria na cruz não era apenas uma tragédia, mas parte do plano divino de redenção. O brilho glorioso que eles testemunharam naquela montanha foi uma antecipação da glória que seria revelada no final, quando Jesus ressuscitasse e fosse exaltado no céu. Mas os discípulos ainda tinham muito a aprender. Eles não podiam compreender totalmente o significado da transfiguração naquele momento, mas com o tempo, suas mentes e corações seriam abertos pela experiência da ressurreição. A fé deles seria fortalecida e solidificada, e eles entenderiam que aquele a quem seguiam era de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo. A transfiguração foi uma revelação divina do mais alto nível. Jesus, em sua glória celestial, confirmou sua identidade e missão. A luz que brilhou sobre ele era a luz da verdade, e os discípulos, agora com uma visão mais clara de quem ele era, estavam mais preparados para a jornada que os aguardava. Após o momento glorioso da transfiguração, Jesus sabia que sua missão estava chegando ao ponto culminante. As semanas seguintes foram repletas de ensinamentos poderosos, milagres impressionantes
e confrontos com aqueles que questionavam sua autoridade. Mas, mais do que tudo, Jesus sabia que o tempo de sua morte estava se aproximando. Era necessário cumprir as Escrituras, e o momento de entrar em Jerusalém, a cidade que abrigaria sua maior prova, estava finalmente chegando. O povo de Israel aguardava o Messias com grande expectativa. Muitos acreditavam que ele viria como um rei guerreiro, alguém que libertaria o povo de Roma e restauraria o reino de Israel. Porém, a verdadeira missão de Jesus era muito mais profunda e significativa do que o povo esperava. Ele não viera para estabelecer um reino terreno, mas para inaugurar o reino de Deus, um reino de salvação e perdão. Na véspera da Páscoa, Jesus enviou 2 de seus discípulos, Pedro e João, para buscar um jumento que ele usaria em sua entrada triunfal em Jerusalém. Quando os discípulos chegaram ao local que Jesus lhes indicara, encontraram um jumento amarrado, conforme ele havia descrito, e o trouxeram até ele. Jesus montou o jumento, e naquele momento as Escrituras se cumpriram de maneira gloriosa. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, filho de animal de carga. A cena era humilde, mas cheia de significado, em contraste com os poderosos imperadores e reis da época, que entravam nas cidades em grandes cavalos de guerra. Jesus escolheu um jumento, simbolizando humildade e paz. Ele não vinha como um conquistador, mas como o príncipe da paz, disposto a dar sua vida pela redenção do povo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, uma grande multidão se reuniu nas ruas. Muitos haviam ouvido falar de seus milagres, de suas palavras poderosas, e sabiam que ele era o prometido, o Messias. Eles começaram a pegar ramos de palmeiras e a espalhá-los no caminho, um gesto de honra para os reis. Outros colocaram suas vestes sobre o chão, criando um tapete real para a passagem de Jesus. O clamor da multidão foi inconfundível. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A palavra Hosana significava salva-nos agora, e era um clamor de louvor e súplica. O povo acreditava que Jesus era o Messias que os salvaria. No entanto, como muitos ainda não entendiam plenamente sua missão, o que parecia uma entrada triunfal, de fato, era um sinal de que sua verdadeira vitória seria alcançada através da cruz, não de um reinado político. Os fariseus e líderes religiosos, vendo a emoção da multidão e a crescente popularidade de Jesus, ficaram indignados. Eles sabiam que sua presença em Jerusalém representava uma ameaça ao seu poder e autoridade. Eles tentaram advertir Jesus a silenciar os discípulos e a multidão, mas Jesus respondeu com firmeza: digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão. Jesus sabia que sua missão era irremediavelmente voltada para a cruz, e ele não iria desviar dela, independentemente das reações humanas. A entrada triunfal em Jerusalém foi, portanto, um ato de plena consciência, um momento em que Jesus se revelou abertamente como o Messias, mas de uma forma que desafiava todas as expectativas humanas. Ao chegar à cidade, Jesus observou a grandeza de Jerusalém, mas também a sua profunda falha espiritual. Ao ver a cidade, ele chorou por ela, dizendo: se tu soubesses, ao menos neste teu dia, o que pertence à tua paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Jesus sabia que, apesar de sua entrada triunfal, Jerusalém não estava pronta para recebê-lo como o verdadeiro rei. Muitos o receberiam com hosanas, mas poucos o seguiriam até o fim. A entrada de Jesus em Jerusalém não era apenas um momento de aclamação, mas um prelúdio do sofrimento que ele enfrentaria na cruz. Ele sabia que a mesma multidão que hoje o aclamava, em breve gritaria: crucifica-o, mas ele estava disposto a cumprir o plano de Deus. Jesus sabia que a sua missão era salvar o povo através do sacrifício, não pela força ou pelo poder político. Ao entrar no templo, ele expulsou os cambistas e aqueles que vendiam animais para os sacrifícios. Jesus indignou-se ao ver que o templo, o lugar sagrado de adoração, estava sendo tratado como um mercado. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em um covil de ladrões, ele disse com autoridade. A purificação do templo foi um sinal claro de que Jesus estava estabelecendo o reino de Deus, e isso significava a restauração do verdadeiro culto e adoração.
A entrada triunfal em Jerusalém foi um momento de grandiosidade e mistério. Jesus foi aclamado como o Rei prometido, mas sua verdadeira realeza se revelaria através de sua morte e ressurreição. Ele não viria para reinar sobre uma terra ou um povo, mas para estabelecer um reino eterno no coração de todos que o aceitassem como Senhor e Salvador. A multidão que o aclamava, naquele momento, seria dividida. Muitos iriam se afastar, muitos iriam rejeitá-lo. Mas, como sempre, Jesus sabia que sua missão era para todos, e sua entrada triunfal, embora fosse acompanhada de aclamação, apontava para a verdadeira vitória que viria na cruz. O clima em Jerusalém estava tenso. Jesus sabia que o fim de sua missão na terra estava próximo, e a cidade estava prestes a ser palco do maior ato de amor e sacrifício da história. As celebrações da Páscoa estavam prestes a começar, e todos os judeus estavam se preparando para recordar a libertação do Egito, a grandeza do poder de Deus e a promessa de um futuro redentor. Mas Jesus sabia que a verdadeira Páscoa estava prestes a ser cumprida em sua vida, e ele estava prestes a instituir um novo pacto entre Deus e a humanidade. Na noite anterior à Páscoa, Jesus reuniu seus discípulos para a última refeição antes de sua crucificação. Eles se encontraram no local preparado para a celebração da Páscoa, uma sala espaçosa e bem decorada. Os discípulos, ainda imersos na euforia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, estavam emocionados com as expectativas de ver o que aconteceria em breve. Mas Jesus sabia que aquele seria um momento muito mais profundo do que eles imaginavam. Durante a refeição, Jesus se levantou, tirou seu manto e se ajoelhou diante dos discípulos. Com um pano, começou a lavar os pés de cada um ato de humildade que chocou profundamente os discípulos. A tarefa de lavar os pés era reservada para os servos, não para mestres. Mas Jesus, com amor e humildade, mostrou que o maior entre eles deveria ser aquele que serve. Pedro, perplexo, protestou: "Senhor, tu me lavas os pés a mim?" Ele não conseguia compreender aquele gesto de humildade tão profundo. Mas Jesus lhe respondeu: "O que eu faço não sabes agora, mas saberás depois." Pedro, com seu entusiasmo habitual, insistiu: "Nunca me lavarás os pés." E Jesus, com paciência, respondeu: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." Então Pedro, agora com o coração cheio de amor e compreensão, exclamou: "Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça." Jesus explicou que, embora eles estivessem limpos, havia necessidade de lavar os pés, um gesto simbólico de purificação contínua, pois o mundo continuaria a corrompê-los. O ato de lavar os pés tornou-se um poderoso símbolo de servidão, mostrando aos discípulos que o caminho de Cristo era um caminho de humildade e serviço, não de busca por poder ou status. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus se sentou novamente à mesa e, com um olhar sério, lhes disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá." As palavras caíram pesadas sobre os discípulos, que começaram a se perguntar quem seria aquele que trairia o Mestre. O ar ficou pesado de tensão, e cada um dos discípulos olhou para o outro, com os corações cheios de incerteza e medo. Judas, o discípulo que estava prestes a trair Jesus, sabia que o momento se aproximava. Ele já havia se reunido com os líderes religiosos, disposto a entregar Jesus por 30 moedas de prata. Mas naquele momento Jesus, conhecendo o coração de Judas, não o confrontou diretamente. Em vez disso, ele fez um gesto simbólico. Ele deu a Judas um pedaço do pão, dizendo: "O que tens de fazer, faz-o depressa." Judas, com um olhar sombrio, saiu da sala para cumprir sua traição. Jesus, agora com os discípulos restantes, começou a falar com eles sobre os tempos que estavam por vir. Ele lhes disse: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." Ele estava começando a preparar os corações dos discípulos para sua partida, e suas palavras traziam conforto e esperança, embora eles não compreendessem completamente o significado delas. Jesus continuou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes." Ele estava revelando mais uma vez sua identidade divina, afirmando que ele era o único caminho para a reconciliação com Deus. Quando a refeição chegou ao fim, Jesus tomou o pão,
deu graças a Deus e o partiu, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele estava instituindo o que viria a ser conhecido como a ceia do Senhor, o sacramento do pão e do vinho, símbolos de seu corpo e seu sangue, dados em sacrifício pela salvação da humanidade. Em seguida, ele tomou o cálice de vinho, deu graças e disse: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A ceia foi um ato profundamente simbólico, representando a morte sacrificial de Jesus e o novo pacto que ele estava estabelecendo com a humanidade. Jesus sabia que em poucas horas seu corpo seria partido e seu sangue derramado, não como um sacrifício simbólico, mas real para a redenção do mundo. Ele estava antecipando seu sacrifício na cruz, convidando os discípulos a participar desse mistério de fé. Depois de instituir a ceia, Jesus lhes deu uma última instrução: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele sabia que o amor era a chave para o reino de Deus e que, após sua morte e ressurreição, os discípulos seriam os portadores dessa mensagem de amor e salvação para o mundo. Eles seriam chamados a seguir seu exemplo de humildade, sacrifício e serviço. A noite estava avançando e, enquanto Judas partia para cumprir sua traição, Jesus sabia que seu tempo estava se esgotando. Ele havia cumprido a sua missão de ensinar, curar e revelar o reino de Deus, e agora ele se preparava para a cruz. A última ceia foi não apenas um momento de despedida, mas também de inauguração de um novo pacto de fé, esperança e redenção. Após a última ceia, onde Jesus instituiu o novo pacto e compartilhou suas últimas palavras com os discípulos, ele sabia que o momento de sua entrega estava próximo. O peso de sua missão, o sofrimento que ele teria de enfrentar na cruz, começava a se tornar ainda mais intenso. Jesus sabia que o cumprimento do plano de salvação exigiria mais do que ensinamentos e milagres. Ele precisaria enfrentar o maior de todos os testes, a separação momentânea do Pai e o peso do pecado de toda a humanidade sobre seus ombros. Jesus levou os discípulos ao jardim de Getsêmani, localizado ao pé do Monte das Oliveiras. Era um lugar tranquilo, onde ele costumava orar, mas naquela noite, o jardim se tornaria o cenário da mais profunda batalha espiritual que alguém já enfrentou. Jesus sabia o que estava por vir, e a tensão espiritual era palpável. Ele disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou orar. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou para mais perto de si, pedindo-lhes para vigiar e orar com ele. Mas o que Jesus estava prestes a vivenciar naquele momento era algo que os discípulos ainda não podiam compreender. Ele entrou mais profundamente no jardim e, com um coração pesado, prostrou-se em oração. Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. O peso da agonia começou a invadir sua alma, e ele sentiu a angústia de ter que suportar o sofrimento e a separação que viriam ao ser feito pecado em nome de toda a humanidade. A dor de antecipar a cruz era esmagadora. Jesus, o Filho de Deus, que sempre esteve em comunhão com o Pai, agora sentia a separação iminente que ele teria de enfrentar para cumprir a vontade do Pai. A cruz não seria apenas um sofrimento físico, mas o momento em que ele, o Santo e Imaculado, tomaria sobre si o pecado do mundo. Ele, que nunca conheceu o pecado, agora se preparava para ser feito pecado em favor de todos. Ele voltou para os discípulos que estavam adormecidos. Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma hora? A exortação de Jesus era uma chamada para que os discípulos estivessem alerta e orassem, pois o espírito estava disposto, mas a carne era fraca. A fraqueza humana se mostrava não apenas nas limitações físicas, mas na incapacidade de compreender a profundidade do sofrimento que Jesus estava prestes a enfrentar. Jesus novamente retirou-se para orar. Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele se entregou completamente à vontade do Pai, mesmo sabendo que isso significava o sofrimento e a morte. A luta em seu interior era intensa, e suor como gotas de sangue começou a cair sobre sua face, um sinal do grande tormento espiritual que ele estava vivenciando. De volta aos discípulos, ele os encontrou dormindo novamente. O cansaço e a fraqueza humana eram evidentes. Jesus, em sua humanidade,
Desejava que seus amigos estivessem ali para sustentá-lo, para compartilhar de sua agonia, mas a solidão do momento era inevitável. Ele precisava enfrentar isso sozinho. Mais uma vez, ele orou, e a terceira vez que voltou, encontrou os discípulos ainda dormindo. Ele os despertou e disse: dormindo ainda e descansando, basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o meu traidor se aproxima. A prisão de Jesus estava prestes a começar, e ele sabia que isso era necessário para a consumação de sua missão. Judas, o discípulo que o havia traído, aproximava-se com um grupo de soldados armados, prontos para prender Jesus. Judas, com um beijo, traiu o mestre, cumprindo a profecia que Jesus havia dito aos discípulos. Quando Judas se aproximou e o beijou, Jesus olhou para ele com uma palavra de profunda tristeza e compaixão. Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. A cena foi marcada pela traição mais dolorosa, mas Jesus, em seu amor e misericórdia, ainda falou com a verdade, mesmo enquanto estava prestes a ser entregue nas mãos daqueles que o buscavam. Os discípulos, agora despertos e confusos, reagiram com violência. Pedro, impetuoso, sacou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas Jesus, com um gesto de paz, disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não posso agora orar ao Pai, e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Jesus estava revelando que sua entrega não era uma derrota, mas uma escolha consciente para cumprir o plano de salvação de Deus. Enquanto os soldados levavam Jesus, ele foi abandonado por todos os discípulos que fugiram, temendo pela própria vida. A solidão era agora absoluta. Jesus, em sua humanidade, enfrentava a traição, a negação e a fuga daqueles que mais amava. Ele estava só, mas não abandonado. O Pai estava com ele, e sua missão estava prestes a ser cumprida, com todo o sofrimento e dor que isso implicava. O Getsêmani, portanto, foi o cenário da luta espiritual mais intensa que alguém já enfrentou. Jesus, em sua agonia, escolheu submeter-se à vontade do Pai, reconhecendo que o sofrimento da cruz era o único caminho para a salvação do mundo. Após a traição de Judas e a fuga dos discípulos, Jesus foi levado pelos soldados para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde seria julgado pelos líderes religiosos. A noite estava sombria e silenciosa, mas o sofrimento de Jesus já havia começado. Ele foi preso, amarrado e levado em cativeiro, enquanto o peso da injustiça começava a recair sobre ele. O Sinédrio, o conselho de líderes judeus, havia se reunido às pressas para acusar Jesus de blasfêmia e desrespeito à lei. Eles sabiam que precisavam de uma acusação sólida, algo que pudesse ser usado para convencê-los de que ele merecia ser condenado à morte. Mas, apesar de todas as falsas acusações e testemunhos contraditórios, nada parecia se encaixar. Jesus, em sua dignidade silenciosa, não respondia às acusações que lhe eram feitas. Os líderes religiosos estavam desesperados, tentando encontrar algo que pudesse condená-lo, mas as palavras de Jesus eram como uma fortaleza inexpugnável. Ele, sabendo que sua missão estava em vias de ser cumprida, manteve-se em silêncio diante das acusações. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque sabia que as palavras de defesa não mudariam o curso dos acontecimentos. O plano de salvação que ele estava prestes a cumprir estava além de qualquer julgamento humano. Em um momento de grande tensão, o sumo sacerdote Caifás, percebendo que Jesus não se defendia das acusações, se aproximou dele e perguntou: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? Jesus, com uma calma serena e uma autoridade que não podia ser negada, respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo com as nuvens do céu. A resposta de Jesus foi clara e direta, afirmando sua identidade como o Messias e o Filho de Deus. Nesse momento, Caifás rasgou suas vestes em sinal de indignação, dizendo: Que mais necessitamos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos os presentes, em um coro de aprovação, responderam: Ele é digno de morte. A sentença estava dada, mas o sofrimento de Jesus estava apenas começando. Ele foi cuspido, agredido e zombado pelos soldados. Eles colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, zombando de sua realeza,
e o bateram com uma cana, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Eles o ultrajaram, humilharam e escarneceram, e, no entanto, ele permaneceu em silêncio, consciente de sua missão e do plano divino que estava prestes a ser cumprido. Enquanto isso, Pedro, que havia prometido fidelidade a Jesus, estava seguindo à distância. Ele se escondeu na multidão, com medo de ser identificado. Enquanto estava no pátio, uma criada o reconheceu e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei nem entendo o que dizes. Ele se afastou ainda mais, e mais tarde, outra pessoa o reconheceu, dizendo: Tu também és um deles. Pedro, com medo de ser preso e talvez até de ser condenado à morte, negou novamente, jurando com veemência que não conhecia Jesus. Uma terceira pessoa, ao vê-lo, apontou e disse: Na verdade, tu és um deles, porque és galileu. Pedro, agora aterrorizado, começou a maldizer e a jurar que não conhecia aquele homem. E imediatamente, antes que a segunda rola do galo fosse ouvida, Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ele saiu e amargamente chorou. A negação de Pedro foi um momento de grande tristeza e arrependimento, e ele sentiu o peso de sua fraqueza. Ele, que havia jurado ser fiel, agora havia traído Jesus no momento de sua maior necessidade. Mas mesmo em meio à sua queda, Pedro ainda seria restaurado por Jesus após a ressurreição, quando Jesus o chamaria de volta para o ministério. Enquanto Pedro chorava amargamente, Jesus foi levado para o palácio do governador romano, Pôncio Pilatos. Os líderes judeus não tinham autoridade para executar alguém, por isso levaram Jesus a Pilatos, buscando obter sua condenação. Eles o acusaram de ser um rebelde e de se declarar rei, o que poderia ser interpretado como uma ameaça ao domínio romano. Pilatos, ao ouvir a acusação, questionou Jesus perguntando: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Pilatos, que não via culpa em Jesus, tentou encontrar uma maneira de libertá-lo, mas os líderes religiosos insistiram em sua morte, acusando-o de causar tumulto e incitar a revolta. Quando Pilatos viu que nada adiantava e que as multidões estavam gritando por sua condenação, ele se lavou as mãos, simbolizando sua tentativa de se isentar da responsabilidade. Ele declarou: Sou inocente do sangue deste justo, vós o vereis. E diante da pressão das multidões, Pilatos finalmente cedeu e entregou Jesus para ser crucificado. Jesus, agora condenado à morte, carregava o peso de toda a humanidade em seus ombros. Ele não havia cometido crime algum, mas estava prestes a enfrentar o maior sofrimento, a maior dor, não apenas física, mas espiritual. Ele havia sido rejeitado, traído e negado pelos próprios que havia vindo salvar. Mas sua missão estava prestes a ser cumprida de uma maneira que o mundo nunca poderia imaginar, através do sacrifício do Filho de Deus na cruz, para que a humanidade fosse reconciliada com o Pai. Após a sentença de Pilatos, Jesus foi levado pelas ruas de Jerusalém, carregando sua cruz, marcada pelo peso do sofrimento que ele estava prestes a suportar. A multidão que inicialmente o aclamara como o rei, agora o seguia em silêncio, ou, em alguns casos, zombava dele. Jesus não foi o rei guerreiro que muitos esperavam, mas o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito para a salvação da humanidade. O caminho até o Gólgota, o lugar da execução, não foi fácil. O peso da cruz era insuportável, e devido ao cansaço extremo, Jesus caiu várias vezes ao longo do caminho. O sofrimento físico já estava se tornando imenso, mas o sofrimento espiritual que ele experimentava, a separação do Pai que ele carregava, era ainda mais profundo. No entanto, Jesus não estava sozinho em sua jornada. No meio do caminho, um homem chamado Simão de Cirene foi compelido a carregar a cruz por Jesus, ajudando-o em sua fraqueza. Simão, que estava apenas passando pela cidade, se viu envolvido no plano divino sem saber o que estava acontecendo. Mas, como todos os outros, ele foi parte do cumprimento da profecia e do sacrifício de Cristo. Quando chegaram ao Gólgota, Jesus foi pregado na cruz. Suas mãos e pés foram cravados com grandes pregos, e a dor foi indescritível. A crucificação era uma das formas mais brutais de execução, e Jesus estava prestes a passar por essa morte humilhante e dolorosa.
A cruz foi erguida e ele foi colocado entre dois criminosos como um transgressor, embora não tivesse pecado. Acima de sua cabeça, Pilatos mandou colocar uma inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Embora a intenção de Pilatos fosse zombar da acusação contra Jesus, ele não sabia que, de fato, isso expressava a verdade. Jesus era o rei, mas seu reino não era deste mundo. A zombaria das autoridades religiosas e dos soldados romanos não teve efeito sobre a verdade de quem ele era. Na cruz, Jesus estava sendo zombado por todos os lados. Os líderes religiosos, os soldados e até os outros criminosos ao seu lado escarneciam dele, dizendo: "Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e desce da cruz." Eles não entendiam que a cruz era o meio pelo qual ele cumpriria sua missão de salvação. Eles o desafiavam a provar sua divindade, mas Jesus, em sua paciência e amor, sabia que não era através de um ato de poder que ele cumpriria a vontade do Pai, mas através de sua morte sacrificial. Enquanto Jesus estava pregado na cruz, ele olhou para os que o zombavam e, em um gesto de incompreensível amor e compaixão, orou: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Ele não guardou rancor, não desejou vingança, mas pediu perdão para aqueles que estavam o condenando à morte. Suas palavras foram um reflexo de sua missão: oferecer perdão e reconciliação, até mesmo para aqueles que o rejeitavam. Ao longo das horas na cruz, Jesus teve várias falas significativas, demonstrando tanto sua humanidade quanto sua divindade. Ele conversou com o criminoso arrependido ao seu lado, prometendo-lhe: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Jesus, mesmo em sua dor, continuou a oferecer salvação, dando a este homem uma esperança imediata de redenção. Em um momento profundo de agonia, Jesus clamou em alta voz: meu Deus, por que me desamparaste?" Este grito de angústia não era apenas uma expressão de desespero, mas o cumprimento de uma profecia messiânica, registrada no Salmo 22, e um reflexo do sofrimento que Jesus experimentava ao se tornar o sacrifício pelos pecados do mundo. Ele sentia a dor de estar momentaneamente separado de seu Pai, enquanto carregava o peso do pecado de todos os seres humanos. Finalmente, quando tudo estava consumado e a obra de salvação estava completa, Jesus, com um último suspiro, disse: "Está consumado." Ele entregou seu espírito, sabendo que a redenção da humanidade estava garantida através de seu sacrifício. A morte de Jesus não foi o fim de sua missão, mas o ponto de virada. Ele havia cumprido a vontade do Pai, e agora, através de sua morte, o caminho para a salvação estava aberto para todos. No momento de sua morte, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou de cima a baixo. Isso simbolizava que, a partir daquele momento, todos poderiam ter acesso direto a Deus, sem a necessidade de um intermediário. O véu que separava a presença de Deus do povo foi rasgado pelo próprio sacrifício de Jesus, oferecendo a todos a oportunidade de se reconciliarem com o Pai. Além disso, a terra tremeu, as rochas se partiram e os sepulcros se abriram, sinais poderosos da magnitude da morte de Jesus. Muitos daqueles que estavam ao redor, vendo tudo o que aconteceu, ficaram aterrorizados e confessaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A crucificação de Jesus foi o ato culminante da missão de Deus na terra. Ele não morreu como um mártir, mas como o Salvador que deu sua vida em resgate por muitos. Através de sua morte, a porta da salvação foi aberta para todos os que crerem nele. Sua vida, sua morte e sua ressurreição seriam o ponto de virada da história da humanidade. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo. Deixem um like e inscrevam-se no canal.